Olá, quero convidar você para ouvir essa palavra. Deus vai destravar você em coisas que estão travadas na sua vida para um tempo de cura, libertação e prosperidade. Há uma prosperidade para você e a resposta está nesse áudio. Então, se fosse você, preste bastante atenção, porque há um tempo novo de Deus para a tua vida. Deus abençoe. E nesses dias, irmãos, só vai permanecer gente de coragem, porque Deus não usa covardes, Deus não anda com covardes, Deus só chama valentes. E esses dias são dias de reposicionamento dos valentes de Deus. Deus está selecionando as igrejas verdadeiras, as igrejas que são valentes, aqueles crentes que são verdadeiramente, que não têm medo, mas que querem pregar o evangelho e entende que esse é o melhor tempo para que eu pregue o evangelho. Esse é o melhor tempo para que Deus opere um milagre. O caos é o melhor cenário para que Deus opere um milagre na tua família, na tua vida. Já repararam quantas pessoas estão com medo? Quantas pessoas estão assustadas? E você tem a palavra de vida eterna. Você tem a palavra de salvação. Da boca delas pode estar procedendo morte, mas da sua, meu querido e minha querida, tem que estar procedendo vida, e vida com abundância. Porque é isso que Deus tem para mim e Deus tem para você. Bem-vindo à Arena dos Leões. Na vida dessas pessoas nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, tome as nossas vidas de uma forma poderosa. O Senhor fale a cada um. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar nessa hora. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 2 Reis. Se você está com a Bíblia, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Deus é bom. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Você pode dizer essa palavra comigo? Diz assim: por ele, diga mais forte, por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Obrigado. E este era um homem muito valoroso, um herói, porém leproso. Uau! E saíram tropas das Sírias da terra de Israel, e levaram presa com eles uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: esta é a sua senhora. E disse esta a sua senhora: antes meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria ele da lepra. Glória a Deus. Pai, nós oramos. Mais uma vez eu peço ao Senhor, fale ao nosso coração. Peça ao Senhor, Deus, que fale conosco, em nome de Jesus, através dessa palavra. Irmãos, eu sempre pergunto ao Senhor, essa é a minha indagação: o que ministrar no famintos, o que liberar, qual palavra falar. E sempre Deus dá alguns remas, Deus dá a palavra. Nunca é porque a gente quer pregar, é sempre o que Deus quer falar. Eu acredito que Deus quer falar com alguém aqui nessa manhã, porque essa palavra veio dele. E quando eu comecei a ler sobre Naamã nessa madrugada, o Senhor me fez escrever algumas coisas aqui sobre o contexto, sobre o que está acontecendo. Eu acredito que será de muita valia para você aqui. O texto começa dizendo: e Naamã, capitão do rei da Síria,
um grande homem diante do seu Senhor, muito respeitoso pelo seu Senhor, e o Senhor dava livramento aos sírios através desse homem, porém leproso. Primeira coisa que a gente aprende aqui, diga comigo assim, é que Deus usa pessoas que estão doentes. Quem está entendendo? Nunca duvide da capacidade de alguém que está ferido, porque mesmo estando ferido, não há impossibilidade de Deus usar. Está dizendo, está ferido, mas Deus usa ele. Está ferido, mas Deus lava livramento à Síria por causa dele. Está ferido, mas não deixa de ser usado por Deus. Alguém está entendendo isso aqui? O que eu estou dizendo é que a minha e a sua ferida, quando eu falo a minha é para me colocar no seu lugar, mas às vezes nós temos o coração limpo, mas tem pessoas que precisam limpar o coração, precisam liberar perdão, tem alguma ferida. Isso não impede Deus de usar você de alguma forma. Nós estamos falando de um homem que a Bíblia já começa dizendo, primeiro, ele é capitão. Capitão da onde? Da Síria. Segundo, ele é honrado, respeitoso, e por ele o Senhor dava livramento. Deus está usando Naamã, mesmo tendo lepra. Deus está usando Naamã, mesmo com dificuldades. Alguém está entendendo isso aqui? A primeira palavra que eu libero para você é que eu não sei como você chegou, mas não impossibilita de Deus te usar hoje, não impossibilita de Deus te usar amanhã, não impossibilita de Deus te usar esse mês. Pastor, eu estou arrebentado, eu estou arrebentada, só eu e Deus sabemos como nós estamos. Não impossibilita de Deus te usar. Naamã está leproso, mas Deus está usando ele. Naamã está com dificuldade, mas Deus está dizendo, não é por isso. Gente, sabe o que Deus está dizendo? O seu estado atual não define o que eu posso fazer na sua vida. Então não se defina pelo seu estado atual, não se defina pelo momento que você está agora. Deus não olha você pelo momento que você está agora, Deus olha para você pelo que Ele tem para a tua vida. Então quando Deus olhava para Naamã, está ferido, para quem? Porque para mim é valoroso, para mim vai dar vitória, para mim vai livrar o povo. Pastor, eu estou cheio de questionamento por dentro, passando dificuldade. Deus está dizendo, você está assim, mas para mim, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Para mim, eu vou dar vitória para a tua casa, eu vou dar vitória para o seu serviço. Alguém está entendendo? Deus está dizendo, ei, a tua circunstância não impossibilita de eu te usar. Irmãos, quando eu li isso aqui, é muito precioso. E aí o texto diz assim, e saíram as tropas da Síria, de Israel, e levaram preso uma menina, e ela ficou de serviço à mulher de Naamã. E disse essa senhora, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Esses dias aqui são dias de Eliseu. Elias já tinha passado, e quem está sendo profeta nesses dias é Eliseu. Licença, gente. Quem está sendo profeta nesses dias é Eliseu. E quem é Eliseu? Eliseu é alguém que trabalhava de arado, trabalhava com boi. E a Bíblia diz que, eu preguei sobre isso aqui, sobre a capa de Elias, e ele trabalhava cuidando das coisas do seu pai. Diga comigo assim, quem cuida das coisas do pai, sempre tem recompensa. Eliseu cuidava de boi, cuidava de gado, mexia com carroça. E a Bíblia diz que Deus chama Eliseu agora. Eliseu coloca fogo nesses negócios, porque ele não quer mexer mais com isso. E Eliseu, antes de Deus chamar ele precisa estar fazendo alguma coisa. Deixa eu liberar uma chave sobre vocês. Deus não usa desocupado. Você precisa estar ocupado fazendo alguma coisa para Deus te chamar. A Bíblia vai falar sobre os discípulos. Quando Jesus vai escolher os discípulos, todos os discípulos que Jesus escolhe está fazendo alguma coisa. Jesus não pegou nenhum discípulo que estava desocupado fazendo alguma coisa. A gente precisa aprender isso. Esse dia uma irmã me ligou e disse, pastor, o senhor pode me atender agora? Eu disse, irmã, eu posso te atender amanhã. Aí ela não gostou muito.
Eu disse: irmã, deixa eu falar algo para a senhora. Eu estou disponível, mas não estou desocupado. Porque disponível é uma coisa, desocupado é outra coisa. Porque a gente precisa entender isso. A gente precisa estar disponível, mas as pessoas precisam entender que a gente não é desocupado. Porque Deus não usa desocupados. A gente tem as ocupações, e sempre que Deus vê você se ocupando, você vai ser usado por Deus em algum lugar. Alguém está entendendo? Quando Deus escolhe os discípulos, quando Jesus escolhe os discípulos, ele sempre estava fazendo alguma coisa. Lucas era médico, Mateus era coletor de impostos, e por aí vai. Pedro era pescador, Tiago era pescador. O que eu estou dizendo para você é que quando Deus resolve usar Elias, e quando Deus resolve usar Eliseu, os dois estavam ocupados. Se você se manter ocupado em algo, Deus vai te levantar. Alguém está entendendo? Não fique desocupado. Faça alguma coisa e Deus vai te levantar. O texto começa falando sobre Eliseu. No capítulo antes desse, no capítulo 4, fala de Elias, que passa a capa para Eliseu. Eliseu agora começa a usufruir daquilo que Elias governava, porque a Bíblia diz que quando a capa de Elias cai sobre Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu rasga suas vestes para colocar a capa de Elias, porque ele estava dizendo assim: existia um tempo da minha veste, agora eu tenho uma veste de um pai espiritual que está sobre mim. Não existia milagre sobre a vida de Eliseu. Irmão, isso aqui é muito forte. Não existia milagre sobre a vida de Eliseu antes de conhecer Elias. Ele só começa a operar milagres depois que Elias passa para ele um legado. O que eu estou dizendo para você é que existem coisas na sua vida que vão ser liberadas quando você reconhecer uma paternidade espiritual. Quem está entendendo? A paternidade espiritual, eu escrevi algumas coisas aqui, mas no capítulo 4, alguém vai dizer para Eliseu assim: Eliseu, o teu Senhor será tirado de vós. Enquanto Elias é Senhor de Eliseu, Eliseu não experimenta nada. Mas a Bíblia diz que quando Elias é tirado, que Deus recolhe Elias, Eliseu grita: meu pai, carros e cavaleiros. Ele estava reconhecendo uma paternidade que está indo. E o texto vai dizer que Elias vai dizer assim: o que você quer? Irmãos, Eliseu era muito ninja. Eliseu era, Edmir, vem cá, me ajuda aqui a pregar. Era tipo assim, aonde Elias estava indo, Eliseu estava, diga comigo, atrás. Aonde Eliseu estava indo, e aí está lá no capítulo 4, tudo isso. Aí tem uma hora que Elias diz assim: fica aí, não vem comigo não. Aí Eliseu diz assim: eu não vou te deixar. Aí Elias continua andando: vem comigo, Eliseu. E aí ele continua andando, aí Elias diz: fica aí, rapaz. Por 3 vezes, Eliseu diz assim: eu não vou te deixar. Eliseu continua andando, operando milagres, fazendo maravilhas. E ele olha para ele: moço, fica aqui, porque eu vou ser tirado de vocês. Não fique comigo. Aí Eliseu diz assim: não vou sair de perto de você. Até que Elias olha para Eliseu e diz assim: rapaz, o que você está querendo? Me pede o que você quer. Aí ele diz assim: eu quero porção dobrada do que você tem. Alguém está entendendo isso aqui? Ele está andando e está perseguindo, porque ele tem um objetivo. E quando o objetivo é perguntado: o que você quer? Ele está dizendo assim: eu quero porção dobrada do que você tem. Esse menino é Eliseu. Não tinha milagre nenhum, mas ele sabia que ele era capaz de poder fazer o dobro do que Elias estava fazendo. Alguém está entendendo? O que ele estava dizendo é: eu não te largo, porque eu sei que Deus pode fazer na minha vida muito mais o que está fazendo na sua vida. Eu quero mais. Se tem águas mais profundas, eu vou entrar. E aí, a partir dessa hora, Elias vai dizer para Eliseu assim: Eliseu, se você me contemplar subindo, é muito difícil o que eu estou te pedindo. Obrigado. E disse: coisa difícil pedistes. Se me vires quando eu for tomado, subir, será concedido para você o que você quer. Olha para quem está do seu lado e diga: se você precisa ver alguém subindo para que seja derramado algo sobre a tua vida. Irmão, se você não se alegrar com alguém que está subindo,
Se você não se alegrar com alguém que Deus está usando, Deus nunca vai usar você. Se você não alegrar com alguém que está prosperando, Deus nunca vai prosperar você. Vocês já me ouviram falar isso aqui? Se você não se alegrar com alguém que está gerando primeiro, você nunca vai gerar nada. Se você não se alegrar com alguém que está sendo com a vitória de alguém primeiro, você nunca vai ter a sua vitória. Elias está dizendo assim: é muito bom o que você está pedindo, mas é difícil. Difícil por quê? Porque você vai ter que ver eu subindo. E se você me ver subindo, você vai receber o que você precisa. A Bíblia diz que veio um carro de fogo e fez um redemoinho. E esse redemoinho leva Elias agora. E Eliseu contempla isso. Quando Eliseu contempla o seu mestre subindo através desse redemoinho, feito por esse carro de fogo, e vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais viu. E pegando-se as suas vestes, rasgou em duas partes. Sabe o que Eliseu está dizendo? Minha patente serviu até agora. Agora eu vou me cobrir de vestes novas. Diga comigo: capa nova. Eu quero profetizar sobre você nessa manhã um tempo novo de Deus sobre a tua vida. Eu quero, como autoridade espiritual nessa manhã, profetizar uma capa nova sobre a tua vida. Um tempo novo de experiência com Deus. Um tempo novo de rema de Deus. Um tempo novo de prosperidade de Deus. Um tempo novo de unção de Deus. Um tempo que as coisas vão ficar mais apalpáveis para você a respeito de Deus, em nome de Jesus. O que Eliseu está recebendo ali naquela hora? Um revestimento de alguém que ele reverencia. Um revestimento de alguém que ele tem como pai. Ele está dizendo: pai, meu pai. E a Bíblia diz que aquela hora, antes dele pegar a capa, ele rasga as vestes dele, veste as vestes, e agora ele começa a operar milagre. Repare que antes de pegar essa capa, antes de ser liberado por Elias, ele não opera milagre, mas agora ele está operando milagre. Esse mesmo homem vai dar, mulher que não tem filho, ele vai fazer gerar, vai multiplicar o azeite. É esse mesmo homem. Esse mesmo homem está num lugar e tem um chefe de um exército da Síria chamado Naamã, precisando de um profeta. Diga comigo: em Samaria tem profeta. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Samaria tem profeta. Sabe o que a mulher está dizendo? Se meu Senhor fosse em Samaria, lá ele encontraria um profeta. O que eu preciso que você entenda nessa manhã é que você precisa saber que na tua casa tem profeta. Me ajuda a pregar. Dá uma sacudida nesse irmão que está do seu lado e diga assim: acorda, profeta. Quem está comigo? Não, foi fraco. Dá uma sacudida. Você está entendendo que você é profeta de Deus? Que tem poder na sua palavra? Quem está comigo aqui nessa manhã? Tem alguém apontando para o profeta. Tem alguém dizendo: se o rei fosse lá na casa dele. As pessoas têm que olhar para você como ponto de referência. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: vai lá na casa dele, que lá tem uma palavra. Lá tem uma profecia. Alguém está entendendo? Lá ele vai te entregar uma palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver você como referência. Procura Samuel, ele tem alguma coisa para te dar. Procura Marcela, ele tem alguma coisa para te dar. Procura o pastor Edgar, vai lá tem profeta. As pessoas têm que olhar para você e ver referência daquilo que Deus derramou na tua vida. Nós precisamos entender isso, duas posições. Ou eu sou aquele que recebe, ou eu sou aquele que dá. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu preciso entender se eu vou estar na fila da bênção ou se eu sou o abençoador. Eu preciso entender se eu vou estar mendigando todo culto, vindo querendo bênção, ou se eu vou estar todo culto dizendo: quem é que eu vou abraçar hoje? Quem é que eu vou profetizar hoje? Quem é que eu vou liberar uma palavra hoje? Está entendendo? Eu acordo de manhã dizendo: será quem é que vai falar comigo hoje? Ou será que eu acordo de manhã: quem é que Deus vai me usar para entregar uma palavra hoje? Eu decido se eu vou entrar na fila da bênção ou se eu vou ser o abençoador. Porque a Bíblia diz, Tiago, que Deus nos chamou para ser abençoadores. Ele nos elegeu nele com toda sorte de bênção. De Gênesis 27. E Deus fez o homem e a mulher e os abençoou. Diga: eu sou abençoado. Diga: a bênção
Diga, não está em lugares. Diga, está em mim. Quem entendeu? Esse era Eliseu. Alguém detentor da bênção. Alguém detentor de uma palavra. Alguém detentor de uma profecia. Alguém detentor de uma palavra profética. Esse era Eliseu. E alguém vai dizer, se você procurar alguém lá, só que eu quero voltar um pouquinho para esse homem. Eu quero voltar um pouquinho. Só que antes de voltar, eu preciso que você entenda isso. Existem pessoas que vão vir com lepra até você, para que vocês liberem elas para um novo tempo. Eu vou dizer de novo. Existem pessoas enfermas que estão perto de você, esperando você levantar sua voz profética e curar elas. Você não tem noção do que você carrega. Você não tem noção do poder que Deus colocou sobre a tua vida. Irmãos, esse culto faminto como leões não é para te dar nada, é para ativar o que está dentro de você. Se você veio buscar alguma coisa fora, você está todo errado, porque sempre esteve dentro. E eu vou entrar sobre isso aqui. Pega isso aqui comigo. Alguém está dizendo assim, se você fosse lá, está dizendo assim, tem esperança para você lá. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, Ridley, tem esperança quando alguém encontrar com você. Você é um condutor da profecia de Deus. Você é o condutor da palavra profética de Deus. Você é um condutor de ativação de pessoas. Quem está entendendo? As pessoas têm que chegar perto de você e elas têm que sair melhores do que elas chegaram. A pergunta é, quando alguém chega perto de você, ela sai melhor ou sai pior? Ou ela sai do mesmo jeito? Quando alguém chega perto de você, qual é o impacto que o seu cristianismo traz para ela? Qual é o impacto que o seu evangelho traz para ela? Qual é o impacto que a sua vida traz para ela? A Bíblia diz que todos que chegavam até Jesus eram restaurados, eram curados. E a mesma coisa está acontecendo com Eliseu. Pode ir lá na casa do profeta. Eu fico imaginando a moça dizendo assim, se meu Senhor fosse lá. Sabe o que ela está dizendo? Diga comigo assim, só dá referência quem tem experiência. Sabe o que ela está dizendo? Eu tenho experiência lá. Eu sei para onde eu estou apontando. Se meu Senhor fosse lá. Aí o texto agora, eu entro agora em Naamã. Olha que doideira isso aqui. Verso 1. Naamã era usado por Deus, mas ele não sabia que Deus o usava para dar livramento para a Síria. Pastor, por que ele não sabia? Diga comigo, Naamã era inimigo de Israel. Quem está entendendo? A Síria era inimiga de Israel, mas Deus estava dando vitória para o inimigo, usando a vida de Naamã. A Síria era oponente de Israel. A Síria era opositora de Israel. Mas Deus, para privar a Síria, usava a vida de Naamã. Naamã nem acreditava em Deus, mas Deus estava usando ele. Quem está entendendo isso aqui? Naamã nem cria, mas Deus estava dizendo assim, mas eu vou usar ele. Porque não é sobre o nosso mérito, é sobre ele. É sobre o que ele quer fazer. Aí em nenhuma das guerras, esse Naamã que está leproso, esse Naamã que precisa de cura, esse Naamã continua lutando. E aí agora eu entro para outro nível da mensagem aqui agora. Alguém que está lutando, mas está todo ferido. Alguém que não deixa de obedecer, mas está com ferida. Alguém está entendendo? Alguém que não deixa de ir para a batalha, mas está com ferida. Alguém que não deixa de ir para a igreja, mas está com ferida. Alguém que não deixa de exercer o ministério, mas está com ferida. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fazendo, não paro de fazer, porque eu sei para que eu fui chamado. A ferida não vai me parar, os obstáculos não vão me parar. Quem olhava para Naamã, dizia, cara, que cara top. Porque a Bíblia diz que todas as batalhas ele tinha vitória. Diga comigo assim, porém, leproso. Já viu gente assim? Aqui fora é Superman, na igreja é lindão, lindona, mas por dentro, cheio de lepra. Por dentro, cheio de ferida.
por dentro cheio de falta de perdão. Tem gente assim na igreja. Tem gente assim batalhando, batendo estaca. Eu estava lá na Bahia e eu preguei para uma turma. O pastor pediu para pregar para uma turma seletiva de pessoas, de corpo de membros deles lá, de líderes. E eu citei um texto sobre Atos, porque Atos fala da igreja do amor. A igreja que compartilhava tudo. A igreja que era muito bacana. E Atos é uma referência para nós. É a igreja que o Senhor acabou de fundar. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, Felipe. E que vendia tudo. E dava todo mundo para todo mundo, sabe? Era aquela comunhão gostosa. Só que essa igreja é muito boa. Só que chegou dias, não é de igreja de Atos. Chegou dias de igreja de Apocalipse. Qual é a igreja de Apocalipse? Eu tenho visto que tem pouca fé, mas tem suportado o meu nome. Tem suportado em amor. Quem está entendendo? Eu tenho visto que tem resistido os inimigos e tem guardado a fé. A igreja de Apocalipse, ela não vive em amor, ela vive suportando. Quem está entendendo? E esses são dias, não é só de viver em amor, são dias de suportar as aflições, são dias de bater estaca, são dias de dizer, está difícil, mas eu estou aqui peneirando. Quem está entendendo? Está difícil, mas eu estou aqui batendo estaca. Está difícil, pastor, mas estou aqui 5 horas da manhã. Está difícil, mas eu não estou perdendo culto nenhum. Está difícil até a levantar os pés e colocar no chão, mas eu não estou deixando de fazer o que eu sempre fiz. Essa é a igreja de Apocalipse. Se você for para todas as igrejas, as 7 igrejas, a referência que Cristo dá é vocês são bacana. Tenho visto que vocês estão suportando. Tenho visto que estão aguentando firme. Tenho visto que não tem cedido. Ele está dizendo assim, é uma igreja forte que suporta. Olha para quem está só, diga assim, suporta. Quem está entendendo? Irmãos, nós precisamos entender o nível do evangelho que nós vivemos hoje. Evangelho raso, crente raso. Evangelho forte, crente forte. Palavra rasa, crente raso. Palavra forte, crente forte. Sabe, nós precisamos sacudir as nossas vidas para entender esse nível de evangelho. Porque hoje, Felipe, é tipo assim, qualquer batalhazinha, eu deixo de vir para a igreja. Qualquer coisinha, eu paro no ministério. Qualquer coisinha, eu vou ficar aqui em casa. Qualquer pinguinho de água, e por isso que eu disse, parabéns para você. Qualquer pinguinho de água, não vou hoje não. Eu fico pensando, porque talvez hoje seria o dia que Deus ia dizer assim, cara, hoje é o dia dele. Eu morro, isso aqui é Léo, tá? Eu morro de medo de perder um culto. E esse ser o dia que Deus vai dizer assim, é hoje que eu viro a chave. Entende? É nesse dia da aprovação, é nesse dia da dificuldade que Deus vai virar e vai dizer assim, é hoje. É o dia que você suporta. A Bíblia vai falar sobre Naamã, alguém que está leproso, mas está batalhando. Alguém que está leproso, mas está guerreando. Aí um dia normal, diga comigo, dia normal, Naamã vence uma guerra. E a guerra que ele vence, Samuel, não é contra qualquer pessoa, é contra o povo de Israel. Só que parece que Deus é tão expert, que Naamã vencia todas as guerras, mas Deus não deixa nem a menina morrer, e nem o profeta morrer. Porque se a menina morre, se o profeta morre, ele mesmo está matando a cura dele. Alguém está entendendo? Diga comigo assim, tem batalhas. Diga, se eu não tiver sensibilidade, diga, eu perco a minha cura. Quem está entendendo? Olha que doideira. Naamã, um dia vencendo guerra, aí ele luta contra o povo de Israel, aí ele acha uma menina, e ele diz assim, eu vou levar você, você me ajuda a pregar de novo? Ele pega uma menina, e ele leva para dentro da casa dele. Diga comigo assim, Naamã não sabia, que ele estava levando para a casa dele a resposta que ele precisava. Quem entendeu? Você vai entender agora. Diga comigo, a cura de Naamã foi encontrada numa guerra. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que as guerras da sua vida, existem curas por trás delas escondidas. Eu vou dizer de novo.
As guerras que você está enfrentando, tem curas escondidas dentro dela. Tem resposta de... Alguém está comigo aqui, irmão? Tem resposta de Deus escondido dentro das batalhas que você está enfrentando. A menina foi arrancada de uma guerra. A menina foi arrancada de uma batalha. De uma batalha, sem saber, ele está arrancando a resposta que ele precisava. Diga comigo, existem respostas, obrigado filha, que estão nas minhas batalhas. Ele olha a menina e diz assim, você vai lá para casa. Aí ele coloca a menina, pastor Edgar, dentro da casa dele. Aí, mais um dia, sai Naamã leproso. Mais um dia, sai Naamã doente. Veste a armadura, coloca tudo e sai para a guerra. Dia normal. E eu imagino, não tem como. Pensa um homem leproso. Irmão, quem sabe o que é lepra? Quem sabe? Lepra é ferida. É pus. É casca. É alguém que está vestindo uma armadura. Imagina para arrancar essa roupa no final do dia. Tati, imagina para arrancar essa calça durante o dia. Imagina para arrancar essa blusa. Todo dia Naamã passava por isso. Mas eu imagino que durante o dia, quando Naamã passava com seu exército, todo mundo dizia assim, cara, eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser, esse cara é muito top. Eu gosto de falar isso porque as menininhas pensam de jeito. Eu quero namorar com alguém desse jeito. Diga comigo assim, por fora, diga um herói. Diga por dentro, um fracassado. Cheio de enfermidade. Cheio de lepra. Só quem sabia a esposa e a menina. Ninguém que estava fora sabia das coisas, mas quem estava dentro sabia de tudo. Esse é Naamã, dia após dia. Quando chegava dentro, irmãos, eu imagino o tanto que Naamã quis essa cura, mas o tanto que ele buscou em lugares errados. Diga comigo assim, o que ele buscava fora, diga, Deus já tinha colocado dentro. Alguém está comigo? O que eu estou falando para você é que talvez o que você está buscando fora, Deus já disse, já está dentro de você. A cura que você está buscando fora, eu já coloquei dentro. As batalhas que eu te dei, já está dentro. Eu já te fortaleci por dentro. A resposta que você precisa, não está fora, está dentro. Até que um dia essa menina se pronuncia. O interessante, Edmir, nessa menina, é porque lepra pega. A lepra passa. Alguém que era leproso e era descoberto com lepra naquela época, ele era selecionado para ficar longe das pessoas, porque ele não podia ficar junto com todo mundo. Mas Naamã está escondendo. Alguém está entendendo? Naamã está dizendo, mostrando para todo mundo que ele estava bacana, porque ninguém, Samuel, podia ver que ele estava com lepra. Porque se alguém visse alguma lepra, dá licença daqui, você não serve para ser mais general. Diga comigo assim, as pessoas só andam com a gente pelo que a gente mostra, e não pelo que a gente é. Diga, mais Deus não se move pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Eu vou repetir de novo. Tem gente andando com você pelo que você faz, e não pelo que você é. Mas Deus te reconhece pelo que você é. Naamã todo dia encobrindo, encapando, indo trabalhar, servindo, vencendo batalha, todo encapado. Aí, o interessante do texto é que, eu até anotei isso aqui. A menina está na casa de alguém doente, mas ela não adoeceu. A menina está perto de alguém contaminado, mas ela não se contamina. Quem está comigo? Cuidado, porque tem pessoas leprosas deixando você leproso. Vou falar de novo. Tem gente leprosa, carregando ferida, que está querendo deixar você ferido e leproso. Você me ajuda a pregar? Cutuca quem está, só diga assim, cuidado com o que você ouve, porque você pode pegar lepra. Quem entendeu? Tem gente doente. Eu vou usar uma frase do pastor Edgar, que ele falou comigo. Quem está ferido, fere. Mas quem está sarado, sara. Está entendendo?
Então quando você encosta perto de alguém ferido, e aí, como é que você está? Estou bem não, já viu gente assim? Ah, está tudo difícil, está complicado. Aí quer falar mal da vida de todo mundo, quer falar mal da igreja, quer colocar lepra em você, quer colar lepra em você. Sai fora. Sai fora. Repare que essa menina está no lugar de alguém doente, mas ela não adoece. Ela está perto de alguém contaminado, mas ela não se contamina. Diga comigo assim, mas a graça da menina contamina Naamã. Alguém está comigo? Ela não é, Josi, influenciada, mas ela está ali para influenciar. A doença que tem em alguém não cola nela, mas a glória que tem nela é derramada em alguém. Aí ela vai dizer assim, ah, meu Senhor, se o Senhor fosse na casa do profeta, lá em Samaria, diga comigo, profeta, diga tem casa, diga tem endereço. Quem está entendendo? Ela está dizendo, se você fosse lá, você seria curado. Aí o texto diz que Naamã agora vai lá, e ele acha que ele vai chegar. Como é que é seu nome, filho? Júnior. Júnior, ele acha que ele vai chegar lá, vai encontrar com o profeta, e o profeta vai dizer assim para ele assim, ó, vem cá que eu vou pôr a mão em você, vou te ungir com óleo santo, e vou orar umas orações na língua estranha, e você vai ser curado. Quando ele chega, ele vem trazendo um tanto de presente, porque, pega essa cultura aqui, naquela época, ninguém visitava o profeta com as mãos vazias, porque quem ia atrás de profeta, sempre sabia que voltava com a palavra. Eu vou dizer de novo, ninguém visitava profeta de mão vazia, porque sempre que ia atrás do profeta, sabia que voltava com a palavra. Alguém está entendendo? Sempre quando você se colocava diante do profeta, alguém fazia pergunta, me ajuda nisso aqui, o que você acha disso aqui, profeta? Nós estávamos conversando aqui agora, eu fui numa escola de profetas, em BH, e eram 4 profetas pregando, com títulos de profeta, não era pastor, nem apóstolo, não, era profetas, e um dos profetas era o profeta Vinícius Iracete. Irmãos, pensa num evento violento, e aí quando acabou o evento, eles sentaram em mesas, e dava no final do evento, fazia filas, porque era assim que funcionava na Bíblia antes. O profeta dava destino para o povo, quem está entendendo? O profeta era a voz de Deus para o povo. Aí nós ficávamos nas filas, e eu fiquei em uma fila, na de Vinícius Iracete, e aí você chegava diante dele, e ele dizia assim, qual é o seu questionamento? Aí eu indagava, que eu estava com dúvida, eu estou com dúvida nessa área, o que o senhor acha que eu tomo a decisão nessa área? Aí o cara vinha e me deu a resposta que eu precisava. Entende? Eu saí dali com uma palavra profética, liberado por um profeta. E ele abriu minha mente para tudo que eu precisava da resposta. E eu falei, uau, eles estavam exercendo o profético. Então, o que acontece? Quando você procurava um profeta, você nunca ia de mão vazia. Então o que Naamã faz? Naamã reúne prata, ouro, reúne tudo, e vai até Eliseu, achando Júnior que ele ia chegar lá, e Eliseu ia pôr a mão na cabeça dele e dizer, ser curado. Quando ele chega, ele manda o moço dizer assim, vai lá e fala para Eliseu que eu cheguei. Eliseu de dentro da casa nem sai. A resposta de Eliseu, Felipe, é para Naamã, manda Naamã ir lá mergulhar no rio 7 vezes. 7 vezes. A Bíblia diz que Naamã volta e fica indignado. Acho que eu comentei, foi que você não foi? Eu vi, foi isso que me instigou de pregar essa palavra, por causa disso aqui que eu vou falar aqui agora. Eu vi um pedacinho de uma mensagem de um cara no Instagram, que me fascinou. Que é onde eu vou entrar aqui agora. O texto vai dizer que Naamã fica indignado, porque Eliseu mandou ele banhar no Rio Jordão 7 vezes. Vai lá e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Só que o Rio Jordão naquela época, irmão, era tipo a Pampulha. Quem já foi na Pampulha? Rede de esgoto descendo, batedor, sujeira. Aí Naamã questiona assim, poderia eu ir para outro rio? Por que ele não escolheu o Maximim? Por que ele não escolheu a piscina do Pentáurea? Por que ele não mandou eu para um rio mais bonito? Por que eu tenho que ir para lá?
E a palavra do profeta era: mergulha 7 vezes. E ele fica indignado. Aí alguém que está perto dele, um servo de Naamã, diz assim: meu senhor, por acaso esse homem te pediu alguma coisa demasiadamente difícil? Ele só te pediu para banhar 7 vezes. Diga comigo assim: eu preciso de pessoas que facilitam a minha vida. Diga que abre a minha visão. Quem está entendendo? Você precisa ter perto de vocês pessoas que vão abrir a sua visão. E então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, olha como é que eles chamavam o chefe da Síria, Naamã, meu pai. Se o profeta tivesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficará purificado. O que o profeta está dizendo para você é que você vai sair de lá purificado. Quem está entendendo? E aí eu entro no que eu falei com o Samuel. Diga comigo assim: não é sobre 7 vezes no rio. Diga, é sobre expor a lepra. Quem está entendendo? Ninguém nunca tinha visto Naamã leproso. Não é sobre mergulhar 7 vezes no rio. É sobre tirar e mostrar a lepra para todo mundo. Porque tem coisa na nossa vida que só vai ser curado quando a gente expor aquilo que está escondido. Eu vou repetir de novo. A única frase que eu vi na internet foi essa. Só isso o cara falando. Não é sobre 7 vezes no rio. É sobre expor a lepra. E isso fez com que eu preparasse essa mensagem para dizer para você hoje. Tem coisas que Deus quer curar na sua vida. E talvez eu esteja aqui como o profeta Eliseu, para dizer: não vai haver cura enquanto você não expor a lepra. Não vai haver cura enquanto você não expor o pecado. Está entendendo? Ah, pastor, mas eu pequei já tem 4 anos. A minha esposa não sabe. Se está encoberto, tem um negócio chamado legalidade, que é direito legal. O diabo tem esse direito na sua vida. Ítalo, me ajuda nesse texto. Quem cobre as suas transgressões não prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa é uma manhã de Deus te destravar. E para te destravar eu preciso ser verdadeiro com você. Olha o texto, ó. Vamos lá, Provérbios 28. Me ajuda. Escuta aqui. A chave da pregação está aqui. Quem está falando isso aqui é só... Eu gosto de dizer isso aqui, irmão, porque a Bíblia vai dizer que nunca houve alguém tão sábio como esse homem. E nunca vai haver ninguém tão sábio. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Quem está entendendo? Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Mas todo sábio é inteligente. Deus está dizendo assim: o que Salomão recebeu de mim é uma sabedoria que ninguém vai ter. E esse cara está dizendo isso aqui, ó. Quem encobre as suas transgressões, o que encobre as suas, diga comigo, nunca. Diga mais forte, nunca. Diga nunca. Nunca prosperará. Irmão, nunca é nunca. Enquanto tiver transgressão encoberta, não tem prosperidade. Diga comigo, prosperidade não é dinheiro. Diga, prosperidade é ausência de necessidade. Quem está entendendo? Sabe o que Salomão está dizendo? Se você encobrir, se tiver alguma coisa escondida, que o seu pastor não pode saber, que a sua esposa não pode saber, que o seu marido não pode saber, que ninguém pode saber, aquele quartinho da bagunça dentro de você, que você fala assim: aqui ninguém entra. Já viu esse quartinho da bagunça na casa de algumas pessoas? Quem tem? Lá em casa tem esse quartinho da bagunça, que você guarda as ferramentas, os trem que você acha que um dia vai precisar. Já viu esse lugar? Ninguém pode entrar lá. Lá em casa tem esse lugar. Aí chega a visita, tem que fechar a porta, porque não entra aqui não. Aqui tá as panelas que usa pouco, tá as vassouras, tá, é aqui que fica a mangueira, a bagunça está aqui. É nesse lugar que Deus quer entrar na sua vida nessa manhã, para destravar você. Quando Eliseu está dizendo para Naamã: mergulha no rio, não é sobre um rio. A função do rio é só lavar.
é sobre expor a ferida. É sobre abrir e dizer sim, vou mostrar para todo mundo o que ninguém sabia. Vou mostrar para todo mundo quem eu sou de verdade. Quem está entendendo? Porque, irmão, o que tem de rei de fachada não é brincadeira. O que tem de príncipe de fachada, chega na igreja, veste bem, ri para todo mundo, mas por dentro dá só o caco. O que tem de casamento de fachada, esse dia eu sentei com um casamento para aconselhar, já no ponto de terminar, sabe quando está num fio de cabelo? 6 meses que a mulher não dorme com o cara. 6 meses a mulher dormia no sofá e o cara na cama. Quando ela dormia primeiro, ela dormia na cama e ele no sofá. Aí eu olhei para o casal e disse assim, nunca imaginei de vocês. Mas viviam bem. Entrava na igreja da mão. Quem está entendendo? Olha que doideira. Ria para todo mundo. Diga comigo assim, porém, leproso. Porque se eu estiver escondendo algumas coisas dentro da minha vida, se eu estiver escondendo algumas coisas que estão lá atrás no passado, eu com a chave de novo, me dá a chave. Essa chave está atual, ó. Se eu estiver escondendo alguma coisa do meu passado, é um gatilho que o inimigo tem na minha vida. Entende? Se tiver alguma coisa escondida que ninguém pode saber, lamento informar, é uma transgressão escondida. Você nunca vai prosperar. Você pode vir em todos os cultos do Famintos. Você pode vir em todos os cultos no domingo. Você pode fazer curso de teologia, ir para o monte 30 vezes, ler a Bíblia 70 vezes. Quem está comigo? Ser o super crente da igreja, falar em língua estranha, mas se tiver transgressão encoberta, nunca prosperará. O que eu estou dizendo para você é que Deus está dizendo que a transgressão encoberta limita você de viver uma vida de prosperidade. E nessa manhã o que eu estou dizendo para você é te destravando para prosperar. Naamã era chefe, Naamã era bom. O texto começa ressaltando como Naamã era top. Capitão do exército, olha, fala de função. Rei do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor. Irmão, não adianta eu ter posição, não adianta eu ser bom diante de alguém se eu tenho lepra. Não adianta eu ser o Superman fora, mas dentro eu não mudei a minha vida ainda. Dentro eu tenho as minhas queixas. Dentro eu tenho as minhas dificuldades. Quem está entendendo isso aqui? A minha pergunta é, como é que você está aqui nessa manhã? Será que tem alguma coisa que precisa consertar? Será que tem alguém que precisa pedir perdão? Quem é que precisa do perdão que está aí dentro de você? A transgressão. Quem é que você tem mágoa? Quem é que você tem raiva? Quem é que você guarda ainda alguma coisa? Ou será que tem algum pecado que você cometeu escondido? Ah, pastor, mas já tem 10 anos. É pecado. Se não foi confessado, diga comigo, todo pecado encoberto não prospera. Quem entendeu? Irmãos, ou eu tratei de um outro casamento, esse já tem tempo, a gente vai falando para vocês entenderem. O rapaz disse, pastor, traí minha esposa. Eu tinha pregado mais ou menos isso aqui, mas foi outra mensagem. Eu tinha pregado sobre Eliseu também, quando o machado cai. E a pregação era onde seu machado caiu. Você vai ter que voltar lá. E o profeta vai te dar a direção do que você vai fazer. E aí ele virou para mim e falou assim, pastor, tem 3 anos eu traí minha esposa. Mas nós está tão bem agora, o que faz? Eu tenho esse pecado. Eu digo que você vai confessar. Porque está encoberto. E quem foi a vítima desse pecado foi sua esposa. E o diabo tem uma chave de legalidade dentro do seu casamento. Ele disse, como é que eu vou fazer? Eu falei, filho, biblicamente você tem que confessar. Aí ele ficou lá, cá, passou 3 dias, ele me liga, pastor, me ajuda. Esse tem que estar doente, está remoendo, e eu tenho que falar. Aí foi contar para a esposa. Aí a esposa, ele falou, há 3 anos atrás, o dia que nós brigou assim, assado, eu saí, te traí com uma colega de serviço, e eu queria te contar. A mulher desabou. Eu achei que o casamento ia parar.
Diga comigo assim, mas o Deus que revela, diga, é o Deus que restaura. Quem entendeu? Vou dizer de novo. O Deus que revela é o Deus que restaura. Se é Deus que está revelando, eu descanso, porque eu sei que Ele vai restaurar. Irmãos, esse casal, depois que começou a ser aconselhado por nós, lógico que tem que passar por um acompanhamento. Essa mulher reconheceu, ele também reconheceu. Eles voltaram. Depois disso eles já tiveram 2 filhos. Eles vivem em lua de mel e prosperaram em todas as áreas da vida. Aí esses dias nada, já tem uns 6 meses, eu encontrei com ele, pastor Edgar, e ele disse assim, eu queria te agradecer, porque minha vida estava travada, meu casamento estava travado, era 3 anos que eu estava travado com a minha esposa, eu não estava bem, nem na cama, nem na mesa, nem no altar. Ele disse para mim, nenhuma área estava funcionando, mas não estava fluindo. Hoje meu casamento está fluindo. O que eu estou dizendo para você é que se você encobre pecado, você não vai prosperar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Diga comigo, mostrar a lepra. Diga, não ter vergonha. Quem está comigo? Diga mais alto, não ter vergonha. Diga, confronto ou conforto. Você que escolhe. Você pode viver na sua vida de conforto e viver a vidinha que você tem. Ou você pode partir para o confronto e viver algo novo de Deus no nome de Jesus. Naamã, agora vai, Samuel. E a Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, eu amo isso aqui. Diga comigo, Rio Jordão, lugar de transição. Eu quero profetizar, porque essa é a minha vontade. Que um dia você vai conosco para Israel. Nem eu fui ainda, eu vou a primeira vez agora. E eu quero entrar no Rio Jordão. Eu quero entrar no Rio Jordão. Porque há um lugar profético naquele ambiente ali. Aquele lugar foi o lugar que Josué abriu. E Josué transicionou para começar a governar. Quem está entendendo? Aquele lugar foi o mesmo lugar que Eliseu pegou a capa de Elias e bateu e também abriu. E a partir daquela hora, Eliseu começou a exercer o ministério que Deus tinha para ele. Quem está entendendo? Foi naquele mesmo lugar que Jesus só era o filho do Zé. Mas quando João Batista batizou ele no Rio Jordão, ele transicionou para começar a fazer milagre e ser o filho do Deus vivo altíssimo. Alguém está entendendo? O Rio Jordão é um lugar de transição. O Rio Jordão é um lugar de Deus estar mudando a fase. Pastor, mas nós não estamos no Rio Jordão. Mas nós estamos no mesmo ambiente profético da palavra. Aqui é um lugar de transição. Alguém está entendendo? Eu não sei como você chegou até aqui, mas aqui habilita você para chegar lá. Aqui habilita você e transiciona você para viver algo sobrenatural. Aqui ativa você para viver algo extraordinário. Você está hoje no seu Rio Jordão. Você está hoje no seu Rio Jordão. Hoje aqui é o lugar que o profeta está dizendo para você, mostra as suas feridas. Hoje aqui é o lugar que o profeta está dizendo para você, quer prosperar? Abra as suas feridas e mostra. Mostra para quem não conhecia você de verdade. Mostra quem você é de verdade. Irmãos, tem um pastor que eu sou apaixonado com ele. Hoje ele preside uma igreja, mas um tempo lá atrás, ele pecou. E todos nós somos falhos a partir do pastor que fala com vocês. E Tiago, o que eu achei mais umbridade dele foi ele pegar o microfone diante da igreja e dizer, eu pequei contra vocês. E hoje eu estou entregando o microfone da igreja, eu vou sentar e vou ser ovelha. E o presbítero fulano de tal que vai presidir a igreja a partir de agora. E quando a igreja achar que eu estou curado, que eu recebi o que eu mereço, eu volto para a tribuna. E ele entregou o microfone naquele dia e foi sentar. Para mergulhar 7 vezes. Nos orgulhos da vida, para mergulhar 7 vezes nas acusações, porque vai ter. Quem está entendendo? Para mergulhar 7 vezes nos olhares maldosos das pessoas, porque tudo tem um preço. Que a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, certamente isto colherá. É necessário. O que eu tenho que confessar? Aí o texto está dizendo assim, Felipe, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança. Aí alguém diz assim para mim, assim, Felipe, pastor, mas eu já confessei para Deus. Deus não precisa que você confessar, porque Ele já sabe.
A palavra confessar ali, é confessar, é Tiago 2 fala sobre isso. É confessar um aos outros. É se você é casado, confessa com o seu cônjuge. Se você é solteiro, confessa com o seu pai, está entendendo? Se você é ovelha, confessa com o seu pastor. Você precisa confessar, porque você está colocando para fora toda a acusação do inferno. Se eu tenho algo escondido do pastor Edgar, aí o diabo tem legalidade. Aí o diabo fica assim, acho que o pastor Edgar está sabendo do que você fez. Acho que o pastor Edgar está sabendo. Acusação. Mas uma vez que eu chegar para o pastor Edgar e dizer, deixa eu confessar, e confessei, acaba toda a acusação, quem está entendendo? Aí agora eu estou sendo destravado para prosperar. E é isso que Deus tem para você aqui nessa manhã. E se eu resumisse a palavra todinha, era para dizer isso para você. Deus tem um tempo de prosperidade para a tua vida. Diga comigo, a cura não está fora. Diga, está dentro. Cutuca o irmão que está do seu lado. Diga, será que não tem nada escondido aí? Não, me ajuda, cutuca mesmo aí. Diga, tem nada escondido aí não? Diga comigo, destravado para destravar. Pastor, está tranquilo minha vida. Não tem nada. Deus está te dando uma chave hoje para você destravar alguém. Entende? Porque Deus está liberando sobre a sua vida aqui. Então Naamã passa por esse processo todo. Ele precisava mostrar a ferida dele. Se Deus não quisesse que Naamã mostrasse a ferida, o profeta tinha colocado a mão na cabeça dele assim, ser curado. E ele seria? Deus pode fazer isso ou não? Ou se só uma palavra que o profeta liberasse Júnior e dissesse assim, fala com ele que ele está curado, ele seria curado. Mas Eliseu está dizendo, vai ter que passar pelo processo. E o processo dói. Você vai ter que se expor. Só que eu amo, irmão, porque quem está com ele dizendo para ele ir para o rio, não é servo, diga comigo, é filho. Quem está dizendo para ele assim, meu pai, difícil coisa o homem de Deus pedisse, vai lá e mergulha, porque filhos vão suportar, Samuel, ver a nossa lepra e não mudar com a gente. Está entendendo? Filhos vão saber quem nós somos de verdade, e quando nós abrimos o coração, eles vão dizer assim, eu estou contigo ainda. Quando vê as nossas debilitações, vão dizer, não desiste de você, eu sei que você é por dentro. Está entendendo? Pessoas que estão com nós de verdade vão dizer, obrigado porque você me contou a verdade, porque você quer galgar algo maior comigo. Deu para entender essa palavra? Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Eu prometo que eu queria uma palavra para você sair daqui. Mas a palavra de hoje é, Deus quer prosperar você, mas você precisa expor aquilo que está escondido. Quem está entendendo? Irmão, se essa palavra foi para uma pessoa que hoje eu estou satisfeito, porque eu sei que foi Deus que me deu ela. Eu tinha preparado outra palavra, está aqui. Eu já estava todo feliz. Eu estava lá na Bahia, dentro do hotel, e eu ia pregar 2 Reis 7:1. Amanhã, a esse horário, na porta da cidade, tem provisão e tem prosperidade. Era o texto que eu ia pregar. Pensa na palavra que Deus me deu, ó. Olha que top isso, olha o tanto de trem, ó. Aí essa madrugada Deus falou assim, não, você vai falar de Naamã. Tem gente travada por causa de ferida. Quem está entendendo? Tem gente travada por causa de lepra. Tem gente travada porque precisa perdoar o pai. Tem gente travada porque precisa perdoar a mãe. Tem gente travada porque precisa perdoar o cônjuge. Mesmo que está junto, mas guarda ferida de algumas coisas que fizeram com você. Ah, pastor, estou casado, mas um dia ele me chamou disso, ele me xingou disso, ele gritou comigo, um dia ele me tratou assim, aí o marido a mesma coisa, um dia a mulher fez isso. Feridas na alma. Você precisa desprender disso tudo, para que haja um tempo de prosperidade sobre a tua vida. Quem está entendendo? Se quando você lembra, dói, é ferida, não está curado. Se quando você lembra, ainda mexe, precisa ser curado. E a cura só é liberada no perdão. Diga comigo, perdão é decisão e não sentimento. Quem está entendendo? Ninguém decide, ninguém acorda com vontade de perdoar.
você decide perdoar. Então nessa manhã é uma manhã que Deus está te destravando, está te fazendo pensar, porque Deus tem um tempo novo para você. Você está num lugar de transição como o Jordão, amém? E Deus quer levar você para um novo nível. Eu quero que você se coloque de pé do seu lugar, que eu quero orar por você. Diga comigo, generais feridos. Irmãos, quando a gente está ferido, não é que não acontece. Acontece, mas funciona, não flui. Então tem muita gente funcionando e não fluindo. Tem muita gente que vem na igreja, tem uma vida bacana. Tá legal, pastor, tá bacana. Ok, general, continua com a sua ferida. Tá bacana. Mas chegou um tempo de Deus transicionar você para um tempo de prosperidade, para liberar você para viver um tempo sobrenatural. Eu sei que essa palavra confronta alguns, mas a intenção é essa nessa manhã. É você sair daqui, cara, e aí, o que eu preciso fazer? Entende? Generais feridos. Eu coloquei um título nessa mensagem. Não seja você um general ferido, que faz, isso é muito bom, mostra força, mas lá dentro, você precisa ser curado. Decida se curar. Decida se libertar. Decida liberar pessoas da sua vida. Decida liberar perdão. Decida melhorar a sua vida. Amém? Eu quero orar por você com uma oração bem ousada. Eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi entregue. E a palavra de hoje é essa, Senhor. E não é eu que escolho a palavra, é o Senhor. Eu só sou profético, eu só sou profeta, eu só sou a voz do Senhor. Pai, o Senhor sabe quem precisa nessa manhã dessa palavra. Ou os que ainda talvez não precisam hoje, mas vão precisar. A minha oração é que o Senhor traga um tempo de cura, de restauração. A minha oração é que o Senhor traga um tempo de prosperidade. Que toda ferida seja sanada agora no nome de Jesus. Pai, que toda pessoa que está aqui nesse ambiente, que se sente, Pai, dentro dessa palavra, que entendeu, eu sou esse Naamã, eu sou esse general ferido, estou batendo estaca, estou fazendo tudo, mas aqui por dentro só eu sei como eu estou. Aqui por dentro só eu sei como é que está ruim. Aqui por dentro só eu sei que está tudo travado. Pai, que cada um que está aqui nessa manhã receba essa palavra, seja confrontado por essa palavra. E a palavra que confronta muda. A palavra que confronta restaura. O mesmo Deus que revela é o mesmo Deus que restaura. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Deus, que independente de a restauração do Senhor já está chegando para cada um que está aqui nessa manhã. Um tempo novo na casa, na família, no serviço, na vida pessoal, na vida sentimental. Um tempo de prosperidade no nome de Jesus. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Glória a Deus. Diga comigo assim, se não foi para mim, diga é para alguém. Quem está entendendo? Tudo que você aprendeu nessa manhã são chaves que Deus liberou na tua vida. E talvez você é o Naamã da história. Quem está entendendo? Mas talvez hoje você vai ser a menina que vai apontar alguém. Aí eu vou falar de novo. Talvez hoje, Thiago, você é o Naamã. Só um exemplo. Mas talvez a Marcela é a menina que vai dizer, se você for no profeta. Se você fizer isso. Quem está entendendo? Se Deus está derramando essa palavra para você, ou é a você, ou é a respeito de alguém que você vai apontar. Então prepare, porque Deus vai colocar pessoas na sua frente, para você curar, restaurar,
liberar vida no nome de Jesus. Diga comigo, eu profetizo. Diga uma estação nova. Diga um tempo novo. Diga um ciclo novo sobre a minha vida nesta manhã, no nome de Jesus. Dá um abraço em quem está do seu lado. Diga, receba a cura de Deus. Amém. Glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés essa hora. Deixa eu orar pela tua vida. Deus é bom. Irmão, eu não sei vocês, isso aqui é eu com Deus, sabe? Eu fico apaixonado com os cultos diferentes de Deus. Quando sai fora da programação, eu vejo Deus fazendo algo por alguém, ou por algumas pessoas. E essa palavra, essa madrugada, Ítalo estava sentado no notebook. Eu sentei no sofá, disse para a Patrícia, eu vou descer ali embaixo, na sala, porque Deus está falando comigo uma palavra aqui. E aí eu comecei a redigir essa palavra. E Deus começou falando, existem pessoas que vão romper para um ciclo novo. Então assim, é Deus destravando você para um ciclo novo. Amém? Pega isso aí, foi muito forte para mim, ouvir Deus falando isso comigo. Então se prepare para viver um ciclo novo com Deus. Pai, eu oro nessa hora, muito obrigado por cada oferta, muito obrigado por cada pessoa que tem abençoado a minha vida. Toda oferta, toda semente obriga uma colheita. Toda semente aperta um botão de start para um tempo de colheita. E eu profetizo uma colheita sobre os seus filhos, extraordinária, na medida do Senhor, que é transbordante, recalcada e sacudida. É o que eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu quero profetizar sobre o dia de hoje. Quero profetizar sobre esse mês que está começando agora, de setembro. Pai, eu quero profetizar que esse mês eles vão desfrutar de coisas sobrenaturais. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Um tempo novo, como nós dizemos aqui, uma estação nova, um ciclo novo, um tempo de transição sobre a vida dos teus filhos. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. E você que recebe, diga, eu recebo. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Até quarta-feira, com chuva, com raio, sem chuva, com raio, sem raio. Nós vamos estar aqui agarrados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente.